Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Continuando, a nossa campanha dos 100 dias para o rompimento, vamos consagrar hoje o 54º dia. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Pai, este dia, toma em tuas mãos, que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos, Pai, que vão assistir esse vídeo, que vão ouvir a tua palavra, que através da palavra, Pai, haja, Senhor, a libertação, a transformação das nossas mentes. Pai, o anseio de estar mais próximo da tua presença. Traga, Pai, em nome de Jesus, aquilo que precisamos para este dia e que o Senhor alcance as vidas, Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento e salvação. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Hoje quero compartilhar uma palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 17, que diz assim: Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que se estende ao longe. Quero compartilhar essa palavra que fala da visão espiritual. Esse livro foi escrito pelo profeta Isaías, é claro, com a inspiração do Espírito Santo, que ele declara algo poderoso, nesse versículo que eu acabei de ler, os teus olhos verão o rei na sua formosura, o que quer dizer, Este texto ele foi escrito num tempo muito difícil para o povo de Israel. Havia muito medo, ameaças, insegurança, mas Deus traz uma promessa para o povo, Deus fala assim: vocês não verão apenas o problema, vocês verão o rei. Quem é esse rei? Jesus, Isso foi uma promessa antes da vinda de Jesus. Então Deus já tinha revelado, na época, que nós teríamos o Salvador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então aqui Isaías está apontando para o próprio Deus, que é quem? Jesus. Ele enviou seu único filho, Ele estava prometendo, ele estava prometendo nessa época a vinda de Jesus, já estava sendo anunciado a vinda de Jesus, Então, ver o rei na Bíblia significa reconhecer quem governa sobre tudo, O rei que governa sobre tudo, quem é? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, E glória a Deus, Porque o que seria da gente sem o Senhor Jesus, Que nós não somos nada, nós estaríamos condenados, Então Jesus foi uma promessa, e muitas das vezes os nossos olhos estão fixos, Estão fixos, para os problemas, como nossos momentos de ansiedade, decepções. A gente fica olhando para a crise, para a dificuldade financeira, A gente também enfrenta nossas lutas emocionais também, mas aí o Senhor nos diz, Ele dá uma direção para nós. Jesus fala assim: mude o foco, eu sou o foco, Não olhe para as circunstâncias e não olhe para os seus problemas. Eu sou o foco daquilo, eu sou o que você precisa, o que eu e você precisamos. Então, quando olhamos para o problema, o medo cresce, a ansiedade cresce. E quando a gente olha para o Senhor Jesus, a fé cresce, E ver o Rei Jesus é lembrar que Ele continua no trono, Ele continua tendo o controle de tudo, que Ele governa com justiça, que Ele é soberano em qualquer situação.
E na parte que fala no versículo também, na sua formosura, aqui Isaías, ele quer dizer que veremos a formosura de Deus. O que é a formosura de Deus? É a beleza e o caráter de Deus, a bondade, a santidade, a fidelidade dele por nós, né? Nós somos pecadores miseráveis, né? Nós somos, em momentos a gente somos infiéis, mas Deus ele é fiel, a fidelidade dele é perfeita, né? Então isso é a formosura do Senhor. E quando passamos por lutas, tendemos a enxergar Deus como se ele estivesse distante, né? Quando a gente olha para os nossos problemas, a gente esquece, acha que Deus não está vendo, que ele está distante da gente, né? Mas quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, começamos a perceber a beleza de Deus em meio às dificuldades, né? Quando nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo, a gente começa a enxergar as coisas diferentes com os olhos do Senhor, né? Com o Espírito Santo nos guiando, e nós orando, jejuando, a proximidade com o Espírito Santo, ele faz a gente enxergar, né? Que como diz na palavra do Senhor, que agora eu não me recordo, que fala que tudo coopera para o bem daqueles que o amam ao Senhor. Então, a gente começa a ver que tudo coopera para o nosso bem, mas precisamos do Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue a beleza do Senhor em meio às dificuldades, né? E neste mesmo versículo também, que eu achei interessante falar, que fala assim, verão a terra que se estende ao longe. Fala sobre visão de futuro, fala ter esperança, né? Aqui o povo de Israel, ele estava cercado, limitado, pressionado, mas aí Deus veio e disse, vocês verão além. Quando olhamos para o Rei Jesus, nossa visão se amplia, nossa esperança se renova, a nossa fé é renovada, né? E aqui o interessante que eu coloquei aqui quem só olha para o agora vive angustiado, e quem olha para o Rei enxerga além do momento. Então, quando a gente olha para o agora, o desespero, né? A gente vive angustiado, né? Nossa, eu tenho que resolver isso agora, mas nem muitas das vezes a gente não vai ser o agora, né? Tem que colocar na mão do Senhor para ele resolver para nós. E quando a gente olha para o Rei Jesus, a gente enxerga além, muito mais além daquilo que ele pode fazer, né? Ele é um Deus do impossível. E hoje Deus quer ajustar o nosso foco, né? O nosso foco, ele quer que a gente tenha a visão, que o Espírito Santo venha abrir a nossa visão, abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar aquilo que o Senhor, como eu posso dizer, Deus ele quer que nós venhamos olhar com os olhos dele, né? E para encerrar, que hoje o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que não vejamos apenas as circunstâncias, mas vejamos o Rei Jesus, e que a nossa fé seja fortalecida, porque ele continua no trono, né? Então, essa é a palavra, né, que Deus colocou no meu coração, que venhamos se fortalecer no Senhor e todos os dias a gente venha orar, jejuar, para que nós possamos não, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos e a gente pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos, para que nós venhamos enxergar a formosura em meio às dificuldades, tá bom, gente? Obrigada pela atenção de vocês, que Deus abençoe. Vamos orar para encerrar. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Que nós venhamos, Pai, enxergar como o Senhor enxerga, que nós venhamos cada vez mais se conectar ao Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, abra os nossos olhos em meio às nossas dificuldades, que venhamos focar somente no Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigada, Deus abençoe a vida de todos vocês. Tenham um dia abençoado na presença do Senhor.